Olá pessoal, então voltando agora para tratarmos aqui, para continuar tratando da questão das provas no processo civil, né? Falávamos no último vídeo a respeito do emprego das provas ilícitas, aquelas obtidas de maneira antijurídica, ou seja, com ofensa ao ordenamento jurídico, e falávamos que a prova ilícita ela não surte efeitos no processo, né? Ela é uma prova que padece de nulidade, né, a partir do momento em que ela é produzida com ofensa ao ordenamento jurídico, tá? E essa nulidade é da prova, tá? Não implica na nulidade do processo como um todo, tá? É apenas a prova ilícita que não surtirá efeitos dentro do processo, mas o processo ele segue, né, normalmente sem estar aí contaminado, né, pela prova ilícita, sem padecer ele processo de uma nulidade total, ok? Então, íamos falar a respeito da crítica à posição do STF, na verdade a evolução da posição do STF com relação ao uso e ao emprego das provas ilícitas, tá? Sempre houve uma discussão dentro do nosso processo civil, né, a respeito, a doutrina costumava discutir a respeito da tese empregada no STF, né, de uso de prova ilícita, tá? Na verdade, sempre se criticou a teoria aplicada no STF, que é a chamada teoria dos frutos envenenados, né, a respeito das provas surgidas a partir de uma prova ilícita, tá? Então, não havia a discussão cinge aí no sentido de se poder utilizar uma prova ilícita para embasar uma decisão judicial, para fundamentar uma decisão judicial, tá? Até pouco tempo, né, o STF entendia que não. A prova ilícita, ela não poderia fundamentar, embasar uma decisão judicial e, consequentemente, todas as demais provas surgidas a partir da prova ilícita, elas eram consideradas também ilícitas. Elas eram consideradas contaminadas pela aplicação da teoria da árvore dos frutos envenenados, né? A teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Nesse sentido, seriam ineficazes, por exemplo, os testemunhos prestados por pessoas cujos nomes tenham sido revelados em gravações telefônicas interceptadas sem autorização judicial, tá? Então, porque nasceriam esses depoimentos de uma prova ilícita, que seria a interceptação telefônica sem autorização judicial, tá? Então, nesse caso, em razão da prova, do depoimento, ele advir, né, de uma prova ilícita, esse depoimento ele estaria também contaminado, né? Esse depoimento também seria tido como ilícito, uma vez que ele adveio, que ele nasceu, que ele partiu de uma prova ilícita, ok? Ainda temos que mencionar que essa tese, que foi por muitos anos aplicada de maneira absoluta no processo civil, né, por parte do STF, ela recebia muitas críticas da doutrina. A doutrina não aceitava essa tese como a melhor possível nos casos concretos ou em qualquer caso concreto, porque em algumas situações jurídicas, em alguns casos concretos específicos, a doutrina dizia que a teoria que deveria ser aplicada pelo STF era chamada teoria da proporcionalidade, né? Aplicando aquela técnica de ponderação dos valores a serem protegidos no caso concreto, e aí verificar qual o valor é proporcionalmente mais relevante, mais importante, que merece uma maior proteção por parte do Estado, tá? Então, com base nessa teoria da proporcionalidade, o juiz ele poderia ponderar sobre as consequências negativas e positivas advindas do uso, do emprego da prova ilícita no processo, tá? Exemplificando, então surge essa ideia a partir dos processos de família, né? Dentro do direito civil, né? Dentro do processo civil que nós estamos estudando. Porque em algumas ações de família, né, como as ações que se discutia modificação de guarda,
surge um entendimento diferente, começa o STF a mudar a sua posição com relação ao emprego da teoria da árvore dos frutos envenenados, né? Ou melhor, do fruto da árvore envenenada, né, pessoal? Como a doutrina define essa teoria, que sempre foi empregada de maneira absoluta pelo STF, como eu mencionei, né? O STF passa então a olhar com outros olhos determinados casos concretos, determinadas relações jurídicas, passando a entender que é mais importante ou é proporcionalmente mais importante proteger determinados direitos, né, do que proteger outros direitos como a intimidade, a privacidade, né, aplicando a tese da prova ilícita, né, ou seja, de que ela é uma prova ineficaz e incapaz de surtir efeitos no processo. Isso, então, a gente traz a título de exemplo, né, o processo de modificação de guarda, esse que é citado pela doutrina, pela grande maioria da doutrina, como que marca o início já de uma mudança de posicionamento por parte do STF, né? Uma ação de modificação de guarda em que a interceptação telefônica não autorizada pelo juiz, ou seja, ilícita, né, produzida de forma ilícita, ela poderia fazer prova dos maus tratos contra a criança. Essa criança em que a parte autora, a modificação da guarda. Tá? Então ela queria provar um espancamento, uma tortura, e ela acaba fazendo uma interceptação telefônica clandestina, né, sem o conhecimento da parte contrária, a fim de que, através das conversas telefônicas, aquela pessoa mencionasse aquele ato de tortura e espancamento, né? E aí o STF coloca em jogo, então, dois bens jurídicos tutelados, né? O bem jurídico, integridade física da criança, vida da criança, direito à vida da criança, né? E também a intimidade do genitor, aquele que comete um espancamento, aquele que comete uma tortura, um maltrato à criança, tá? E aí o STF, colocando na balança, ele pondera esses dois bens jurídicos, esses dois valores protegidos. É mais importante proteger a integridade física e a vida da criança com o uso de uma prova obtida de maneira ilícita no processo, podendo ela fundamentar a decisão, ou seja, fazendo com que essa prova obtida de maneira antijurídica seja eficaz ou surta eficazmente efeito no processo, ou é mais importante proteger a intimidade, a privacidade do genitor, que não poderia ter a sua ligação interceptada, né? Então, por meio da técnica da ponderação e aplicação dessa teoria da proporcionalidade, o STF, de forma mais recente, passou a aplicar essa teoria, entendendo que o bem jurídico mais importante a se proteger é a vida da criança, é a integridade da criança, e não a intimidade do genitor, ou genitora, né, aquele que comete um maltrato com a criança, né? Então, de maneira mais recente, o STF passa a mudar o seu entendimento com relação ao emprego de provas ilícitas no processo, passando a empregar a teoria da proporcionalidade, né? Nos casos aí que envolvem provas ilícitas. Ou seja, essa gravação clandestina, né, essa interceptação telefônica não autorizada, ela é uma prova ilícita, mas ela acaba sendo eficaz no processo judicial, né, podendo então fundamentar a decisão do juiz de modificação da guarda, porque ele deve proteger a criança, né, como valor mais importante dentro dessa relação jurídica processual. Então, essa tese mais recente passa aí a ser empregada pelo STF quando se discute o emprego de provas ilícitas, tá? Isso veio mudando, né, pessoal? Essa questão do uso de prova ilícita veio mudando não só no processo civil, mas em todos os demais ramos do direito. A gente encontra isso nas relações trabalhistas, né, a possibilidade do uso da teoria da proporcionalidade nas relações do trabalho, a teoria da proporcionalidade nas relações de direito penal, vocês vão encontrar, né, quando se protege a intimidade do criminoso, a privacidade do criminoso, ou deve-se proteger toda a sociedade, né, que se sente ofendida com a prática de um ato criminoso,
Tá? Então, o valor jurídico atutelado mais importante é proteger a sociedade. E aí, aplicando a teoria da proporcionalidade, esse valor é proporcionalmente mais relevante, mais importante. Então, passa a se admitir também no direito penal o uso de provas ilícitas para fundamentar decisões, tá? No direito eleitoral, a gente vê isso também, né? Quando se tinha no direito eleitoral aquelas gravações clandestinas, aquelas gravações sem autorização do interlocutor, né? Então a parte colocava lá uma canetinha com câmera ou deixava a câmera do celular gravado para provar que o candidato estava comprando o seu voto, ou seja, abusando, né, do poder econômico dentro dessa relação eleitoral, né, de disputa regido pelo direito eleitoral. Então, a justiça eleitoral também veio mudando. Antigamente bastava alegar essa gravação é clandestina, ela é prova ilícita, pela aplicação da teoria da árvore dos frutos envenenados. Ela e todas as demais provas produzidas nos autos a partir dela devem ser consideradas ilícitas e consequentemente ineficazes de surtir efeito no processo. Tá? Porém, isso veio mudando, né? E mais recentemente, pelo emprego da teoria da proporcionalidade, passou-se a verificar que é mais importante defender a sociedade, né, com relação ao uso desses artifícios do abuso econômico na compra de votos, do que proteger a privacidade, a intimidade do candidato. Tá? Então, botando na balança, o valor mais relevante é a defesa da sociedade. A defesa da soberania popular na escolha do voto, que não vai ser influenciada por esses meios ilegais de obtenção de votos. Tá? Então começam aí os ministros do TSE, o do TST, né, pessoal, que tem assento também no STF, são ministros que fazem parte também do STF. Então essa teoria da proporcionalidade ela vai ganhando força no STF e sendo aplicada nas relações jurídicas das mais variadas e não apenas nas relações jurídicas de direito civil, que é o que a gente trata no nosso curso aqui, na nossa disciplina, ok? Então eu encerro esse vídeo e volto no próximo para falar um pouquinho mais a respeito das provas. Obrigado por enquanto.